Estamos na escola secundária de Rio Tinto. São 10 da manhã e a turma do 12º L tem mais uma aula de francês. Nesta disciplina, os alunos não se limitam a aprender uma língua. O francês é uma ferramenta de trabalho para conhecer e refletir o projeto da construção europeia. O interesse pela Europa foi aumentando e a vontade de saber mais levou os alunos a participar no Jogo do Hemiciclo, um projeto do Instituto Português da Juventude. Neste concurso, os alunos aprendem o que é a democracia, debatendo questões pertinentes da atualidade. O alargamento da União Europeia foi um deles. O projeto começou realmente com um grande tema, ou seja, que nos proporcionou logo um grande conhecimento a nível da União Europeia, que foi o alargamento da União Europeia, e que exigiu de imediato um certo estudo em relação a grandes temas da União Europeia. Refletir sobre o multiculturalismo, sobre a diversidade, sobre o espaço europeu. E então eu pude, de facto, dedicar grande parte das minhas aulas a este programa. Eles sabiam que estavam a trabalhar para a Euroscola, mas ao mesmo tempo para a disciplina de francês. Portanto, houve muito entusiasmo, muito empenho e as aulas foram muito mais dinâmicas. O hemiciclo tem 3 fases. Nas escolas, os alunos debatem os temas propostos e definem uma medida que representa a escola numa final distrital. Esta fase é o grande desafio, porque a escola que sai vencedora desta etapa vai à final nacional e conquista o grande prémio do concurso. Uma viagem a Estrasburgo para participar no programa Euroscola, uma iniciativa do Parlamento Europeu que dá aos jovens a oportunidade de descobrir como funciona a Europa. Depois de 3 anos de um empenho constante, o esforço dos alunos foi finalmente recompensado. A Escola Secundária de Rio Tinto venceu a final distrital do hemiciclo em 2005, conquistando o acesso direto ao programa Euroscola. Andreia Botelho foi uma das alunas de Rio Tinto que esteve em todas as fases do jogo. Foi eleita melhor deputada distrital e a segunda melhor a nível nacional. Foi a sensação de ter o meu trabalho reconhecido. Acima de tudo porque o melhor deputado é escolhido pelos colegas. Não há um júri, não há propriamente critérios, é cada deputado na sua consciência. E saber que a maioria de deputados acharam que a minha prestação tinha sido das melhores foi um estímulo muito grande que eu continuasse a trabalhar e a esforçar-me por fazer boas prestações. A poucos dias de partir para Estrasburgo, fazem-se os últimos preparativos. Revê-se a matéria dada, recordam-se discussões antigas para fazer boa figura aos olhos da Europa. A curiosidade aumenta e estes alunos quase não controlam a ansiedade de conhecer as instituições que, até agora, só conheciam pelos livros. O caminho foi árduo, mas acho que valeu a pena. Nós, quando soubemos, quando a doutora Emília chegou cá e nos disse vamos a Estrasburgo, nós, só nos faltou virem as lágrimas aos olhos, porque foi tão emocionante, foi o trabalho desde o 10º ano, com o alargamento da União Europeia, o ano passado com a violência doméstica, este ano outra vez, agora reconhecerem-nos internacionalmente é fantástico, é único mesmo. O nosso talento, entre aspas, foi reconhecido e vamos estar com pessoas de todos os países. Vai ser muito bom, porque vamos poder estar no lugar de deputados. Estou um bocado nervosa em relação a isso, porque falar numa língua diferente é um bocado complicado, conhecer pessoas novas, pronto, não sei o que é que vou encontrar para lá. Se tivermos de falar, falamos. Se tivermos de falar com inglês, depois falamos de inglês, umas palavras e francês, português, no meio falamos, nem que seja em gestos. O que eu acho mais importante vai ser o contacto com os jovens todos lá. E não só com os jovens, mas também com todos os deputados que estão lá. Por isso, fazemos assim um mix, como eu costumo dizer. Misturamos tudo e falamos da melhor maneira possível. E o dia aguardado chega finalmente. Depois de uma noite mal dormida, às 7h30 em ponto, o aeroporto Francisco Sá Carneiro recebe 3 dezenas de alunos ansiosos por entrar no avião. Feito o check-in, o grupo concentra-se junto ao cais de embarque. Para grande parte dos alunos, este será o batismo de voo e, se há altura para ter nervos, esse momento é agora. Mesmo os mais habituados não escondem um certo receio. Eu não gosto nada disso. Tens medo de andar no avião? Não gosto. Tenho medo que se caia. Como é que uma coisa tão grande consegue estar assim no ar, sem cair?
Às 9h30, o avião descola da enevoada manhã nortenha. Não fosse a paisagem das janelas, a viagem até se confundia com o normal passeio de autocarro. Próxima paragem, Paris. Duas horas depois, já no aeroporto de Orly, o grupo levanta a bagagem e conhece Jean-Pierre, o simpático motorista que vai acompanhar a excursão durante os 3 dias de visita. Bon, puis je vous le dis aussi, c'est buenos dias. Voilà, c'est ça? Bon dia. Bon dia. Voilà. C'est dur, hein? C'est dur, C'est bom. Penso que não se paga nesta, mas que na maior parte paga-se. Na maior parte das casas de banho paga-se. Portanto, tenham muita atenção a isso. Apresentado o Manual de Sobrevivência em França, a viagem segue caminho. Até Estrasburgo, o agora rebatizado Grupo Trio Tinto ainda teve pela frente mais de 5 horas de viagem. O segundo dia começa cedo. O programa está muito preenchido e o grupo não se atreve a chegar atrasado. Depois do pequeno almoço, o autocarro arranca em direção ao Parlamento. Pelo caminho, a Andreia prepara o discurso de apresentação da escola que vai ter de ler no hemiciclo perante 450 jovens. Chegados ao destino, a beleza do edifício do Parlamento apanha toda a gente de surpresa. Automaticamente, dezenas de máquinas fotográficas saem dos bolsos, prontas a registar o momento. Uma guia dá as boas-vindas e explica as regras do encontro. O programa Euroscola entra em ação, a aventura começa a todo vapor e os alunos ficam entregues a si próprios. Durante o pequeno almoço, o gelo continua por quebrar. Intimidados pela mistura de línguas que se ouve pela cantina, cada país mantém-se em ajuntamentos mais ou menos homogéneos, mas por pouco tempo. Até que a ordem de trabalhos arranca no hemiciclo, a sala principal do Parlamento. Aqui, os alunos preenchem os lugares habitualmente ocupados pelos eurodeputados. Quando as luzes se ligam, o deslumbramento é difícil de esconder. Quando eu entrei no local do Parlamento Europeu foi uma sensação única mesmo. Nós entramos ali e sim, isto é enorme, quem nos dera estar aqui ou em algo parecido. Conseguimos atingir um objetivo. Otmar Philipp, administrador do Parlamento, dá início à sessão. As línguas de trabalho são o inglês, o francês, o espanhol e o alemão. People thought that this would be the beginning of an era of peace. Now, history proved the contrary, unfortunately. Au premier rang. Maintenant, je vais demander à tous nos porte-parole de se lever et de rejoindre Sonia au quiz. Levez-vous maintenant. Os porta-vozes de cada país assumem então o papel de verdadeiros embaixadores nacionais no Parlamento. Em apenas 1 minuto, apresentam a escola que representam e mostram um pouco da cultura do seu país. A ideia da unidade na diversidade, o lema da União Europeia, é levado muito a sério e cada segundo é aproveitado para o demonstrar. Bonjour à tous, je m'appelle Andreia Botelho et je représente l'école secondaire de Rio Tinto, située à Porto. Eu não sei descrever, acho que não há palavras para descrever. Se eu te disser que foi a melhor experiência da minha vida, que foi algo que eu nunca vou esquecer, que foi... Imagina a sensação de estar num sítio e dizeres, é isto que eu quero fazer, e um dia quero estar aqui. Foi isso que eu senti. Aujourd'hui, on espère pouvoir vous connaître mieux et montrer un petit peu de la culture portugaise. Mais on espère surtout qu'ensemble, on pourra montrer au monde le vrai sens de la citoyenneté européenne. N'oublions pas, nous sommes le futur de l'Europe. A sessão da manhã é como uma aula sobre a Europa, sobre o funcionamento das instituições, onde também são apresentados os principais programas comunitários destinados aos jovens. No entanto, o Euroscola tem muito mais para dar do que meras lições de história. O pai do projeto é Jean-Jacques Fritz, diretor do Gabinete de Estrasburgo do Parlamento Europeu e conselheiro regional adjunto da Câmara de Hackenheim, da região da Alsácia. Nos tempos que correm, ele acredita que este projeto pode ser um dos melhores caminhos para aproximar a União Europeia dos jovens. Vous savez, nos démocraties européennes, quels que soient les pays, sont dans une crise profonde, une crise de confiance.
et toute la vie politique est considérée de manière très critique par nos concitoyens. On voit cela, il y a une baisse de participation aux élections, on n'a plus d'engagement politique au niveau des adultes. Et donc il y a une question de savoir comment répondre à cette crise-là, parce que la démocratie, c'est un élément essentiel de la vie en commun que nous devons développer. Quel est le meilleur public auquel on peut faire comprendre comment la démocratie doit fonctionner? C'est les jeunes, c'est l'avenir de l'Europe. Donc nous nous sommes dit que les jeunes devaient savoir comment fonctionne l'Europe, mais que aussi s'engager dans la vie, ça veut dire prendre en compte ses propres responsabilités. Donc les jeunes ont cette capacité de comprendre que j'ai une opinion, je dois la défendre, j'ai des convictions, je suis là pour les affirmer, mais je dois aussi pouvoir partager mes opinions. Je dois aussi pouvoir accepter l'autre dans sa différence et discuter avec lui pour trouver le compromis. Donc c'est vraiment un programme qui est fait pour faire comprendre aux jeunes d'abord que la politique est une chose noble. Deuxièmement, qu'il faut s'engager en politique. Et troisièmement, qu'il faut faire l'effort de comprendre l'autre avant de prendre une décision. Mesmo não sendo fácil falar numa assembleia com centenas de espectadores, os alunos de Rio Tinto esqueceram os nervos e a vergonha e não abdicaram da oportunidade de debater. Uma pessoa sente-se intimidada, é claro. É muita gente, pessoas que não, de outros países e, aliás, gostei não só de falar, como ouvir outras pessoas falar. Não só pessoas de outros países, como evidentemente nós tivemos a Andrei, que teve, portanto, que foi para aquela parte mais importante e que foi muito bom estar a ouvi-la porque é diferente. Nós temos, pronto, ela é da nossa escola, ela está-nos a representar. Ali deram-nos mesmo a oportunidade de falar. Quem quisesse falar podia, nós podemos falar. E é uma coisa que nós no nosso dia-a-dia pensamos que não. A Europa é construída pelos senhores grandes, não é? E nós não podemos participar nisso. Mas ali eles disseram, não, vocês podem participar, o vosso momento é agora, se querem aproveitar, aproveitem. Foi por isso que eu falei no Parlamento. As nossas ideias vão ser discutidas pelos deputados e só a questão de nós votarmos, podemos ter essa experiência, acho que foi muito gratificante para todos. É claro que eu já vi aquele momento com muita emoção, confesso que sim, porque eu vi os meus alunos ali em grande destaque, no meio daqueles alunos todos europeus, e senti-os muito europeus. Ao contrário do que eles dizem, eu senti que eles eram todos muito europeus. No Euroscola, a liberdade de opinião é uma garantia. É feito um inquérito para testar o sistema de votação e a pergunta é simples: sim ou não ao projeto europeu. Num universo de 409 deputados, 340 votaram sim e 37 votaram não. Neste espaço, os jovens têm a certeza de que a sua voz é ouvida e pode mesmo fazer a diferença. Vous savez, nous recevons ici des jeunes en liberté, c'est-à-dire il n'y a plus les professeurs sont derrière, ils peuvent écouter mais ils ne participent pas, il n'y a pas les parents. Donc ils ont encore les préjugés de leur pays, ils ont encore les préjugés de leurs parents. Et en cours de journée, il y a une évolution, parce qu'on se rend compte, mais je peux dire ce que je veux vraiment dire. Peut-être que ce que j'ai discuté en famille n'est pas tout à fait vrai. Et je découvre quelque chose, un monde nouveau. Et j'ai la liberté de le dire. Ici, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation d'être pro-européen. Vous pouvez être contre l'Europe. Vous pouvez vouloir une Europe totalement différente. Vous pouvez avoir des désirs très idéalistes de l'Europe. La creación de europeos se hace en las escuelas. Nadie nace con una identidad a cuestas. Nadie nace catalán o español o chino. Se nace en Cataluña o en China, pero se convierte uno en ciudadano de un país porque alguien le enseña a serlo. Hay que fabricar europeos en las escuelas a través de un proceso de creación de una identidad que se basa en el conocimiento de una historia y en la asimilación de una cultura. Euroscola es una de las formas de hacer eso. O diálogo é obrigatório. Longe da ajuda dos professores, rapazes e raparigas têm de se entender de qualquer maneira. Mas como o que tem de ser tem muita força, a comunicação acontece. E numa mistura de várias línguas, os portugueses lá foram entendendo os colegas europeus. Depois de comermos e termos que juntar os grupos, ter que comunicar quase à força, acho que isso foi interessante. Eu acho, pelo menos, que tivemos mesmo à força de ter que dizer qualquer coisa. Não é? Tipo, olha,
Tens alguém para ficar? Não tens? Queres ficar comigo? Eu pensava que, pronto, ia sentir-me um bocado tímida, que não ia falar muito, mas não, nada disso. Nos grupinhos que nós fizemos no Eurogame e tudo, a comunicação também foi extraordinária. Se um elogio do francês. Acho que o facto de nos obrigarem a comunicar uns com os outros foi muito positivo. É chegar a um país completamente diferente e perceber que, com os poucos conhecimentos que tens, as pessoas esforçam-se por te conhecer e por perceber o que é que tu queres. É. No entanto, nem todos tiveram a mesma facilidade de comunicar. As peripécias multiplicam-se. Eu acho que os ingleses são muito prepotentes. Sabendo que o inglês, que é a língua universal, notei que, por parte de alguns, que eles não faziam o mínimo esforço de tentar falar noutra língua para nós percebermos o que eles estavam a dizer. E nós, no nosso caso, somos portugueses, nós é que tínhamos que fazer o esforço para falar a língua deles ou então não comunicávamos. Eu estava lá e estava a tentar, estava a fazer um grande esforço para lhes conseguir explicar aquilo em inglês. E por mais que eu quisesse, aquilo não saía. Eles estavam-se todos a rir e tal. E teve que ser acho que era italiano, ele teve que me perceber a mim em português e inglês ao mesmo tempo e explicar-lhes aos outros. Foi muito engraçado. Houve um espanhol que eu fui-lhe perguntar se podia juntar-me ao grupo e ele disse em inglês: és portuguesa, mas por favor fala comigo em inglês porque eu sou espanhol, mas não percebo nada da vossa língua. Quando uma pessoa quer realmente falar e comunicar com outras pessoas, comunica seja com linguagem gestual, seja com inglês, francês ou qualquer língua. Comunicar, sim, seja de que maneira for, e isso foi possível. Portanto, eles eram diferentes, perceberam que, de facto, o estudo de uma língua é importante, viram realmente que a língua francesa e a língua inglesa eram línguas necessárias, que não basta falar a língua materna, é preciso falar mais qualquer coisa. No meio da heterogeneidade da União à escala europeia, a coesão do grupo de Rio Tinto saiu reforçada. Nós, dentro do próprio grupo que fomos, se calhar não nos dávamos, não éramos tão próximos e com a viagem conseguimos ter essa união e conseguimos aproximar-nos e falar de coisas que se calhar no tempo letivo não falávamos. Faire comprendre que la meilleure façon de s'enrichir, c'est de donner. Et je crois que les jeunes ici, ils l'apprennent. Je donne de ma particularité et je reçois de la particularité de l'autre. Je n'existe pas sans l'autre. S'il n'y a pas un autre, je n'existe pas non plus. Alors, échanger avec les autres, partager avec les autres, ça me paraît essentiel parce que l'autre, c'est mon miroir. Et si je veux me regarder dans le miroir, je dois regarder l'autre. O registro desta experiência na memória de cada participante é uma certeza. O que não se sabe é se regressam a casa a sentirem-se verdadeiramente europeus. Naquele preciso momento em que estávamos todos diante uns dos outros, por muito pouca informação que nós tivéssemos, por muito pouco europeus, digamos assim, que nos sentíssemos, em comparação com aquilo que devíamos sentir, viveu-se de facto o sonho de uma Europa. Pelo menos o sonho estava lá. Neste momento sinto-me um pouco mais europeia, mas não me sinto a 100%. Penso que também nunca o vou sentir, pelo menos neste momento. Muitas das vezes o que acontece é que cada país, como não acredita na União, rema para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse e não propriamente do interesse global, porque essa globalidade não existe na ideia dos jovens, infelizmente. Em cada ano, dos cerca de 225 mil estudantes portugueses a frequentar o ensino secundário, apenas 600 têm a sorte de participar nas várias edições do Euroscola. É uma gota no oceano quando a Europa procura conquistar o interesse dos jovens. Não admira, por isso, que os próprios alunos se sintam privilegiados. Claro, foi um privilégio. Porquê? Porque há montes de alunos em Portugal e na Europa a participar neste projeto. E nós somos uma escola no meio de 100 e tal escolas que participaram. E quando nós chegámos aqui e disseram-nos: vocês vão representar Portugal naquela sessão da Euroscola, claro que foi um privilégio para nós podermos representar a nossa escola, representar também um pouco aquilo que nós fizemos e representar o país, que no fundo estávamos a representar o nosso país.
Depois da experiência de ter ido ao Parlamento Europeu, fiquei com uma ideia diferente da Europa. Começo a vê-la mais pelo meu lado, não daquilo que os outros me dizem, porque eu tive a oportunidade de ter essa experiência. Eu sei que muitos dos meus professores, se calhar, não tiveram essa experiência sequer, não é? Então, quando eu for para uma sala de aula e eles disserem, mas é assim, mas eu vou dizer, eu estive lá, eu vi, isto funciona de uma maneira, nós fizemos isto, experimentamos, e eu acho que vai dar uma complementariedade entre o que o professor diz e o que nós participamos, dizemos. Mas nem todos tiveram a oportunidade de experimentar. O Diogo, por exemplo, estava para ir com o grupo a Estrasburgo, mas acabou por ficar em Rio Tinto. Mesmo assim, a energia europeia que os colegas trouxeram na bagagem foi suficiente para o contaminar. Sim, até porque as experiências que ele me trouxeram também foram experiências para mim. Não foram vividas, mas como uma experiência é mãe das coisas, mudou um bocadinho a minha visão do que era a União Europeia, do que era o mundo em que nós vivemos. Em termos práticos, numa Europa alargada a 25 países, começa a ser complicado multiplicar a experiência do Euroscola por mais alunos. Et la demande des pays nouveaux est importante, mais c'est aussi une nécessité de partager, c'est-à-dire nous prenons des classes de taille plus petite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un groupe d'un pays ne peut pas dépasser 30 personnes, alors qu'avant, on avait des groupes de 40, voire de 50 personnes par pays. É muito fácil comunicar pela internet, por outros meios. Agora, organizar as visitas, levar os miúdos a conhecerem in loco determinadas realidades, aí temos a parte financeira e há algumas limitações. Ou seja, os encarregados de educação não têm capacidade económica para permitir aos seus filhos uma experiência dessas. E não há linhas de financiamento que a escola possa utilizar para essas situações. O Euroscola pode alterar o rumo de uma vida. Abrem-se novos horizontes e os sonhos amadurecem, sem balizas geográficas ou culturais. Senti-me mesmo europeu, senti mesmo a necessidade de viajar, de sair daqui, de conhecer novos países, novas culturas. Mas eu acho que uma coisa que ficou muito importante retida desta experiência, pessoalmente para mim, acho que foi o facto de nos ter posto pitadas de sonho nas nossas mentes em relação ao nosso futuro, mesmo em termos profissionais. Como, por exemplo, eu adoro magistratura e quero seguir magistratura, mas quem sabe um dia, por exemplo, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, eu sei que é um sonho, mas nós devemos sempre lutar pelos nossos sonhos, não é? Seguinte, a profissão atualmente não é escolhida por ninguém, ela sai, ela vem num sorteio. Portanto, aquilo que acontece muitas vezes é, eu queria ser isto, de facto, queria, mas dei até conseguir. Há aqui gente com muita vontade, com muita gana, com muita vontade de lutar. Agora é preciso que lhes abram as portas, porque há aqui gente com muita vontade disso. Num presente onde se levantam sérios desafios ao projeto europeu, o Euroscola aparece como um elemento de esperança. É um convite à participação ativa dos jovens na construção de uma Europa maior, mais próspera e mais unida. C'est vrai que nous vivons dans une crise profonde de l'Europe. Crise très profonde de l'Europe, mais qui ne doit pas donner d'inquiétude, qui doit nous donner la force de trouver ensemble des solutions. Et nous espérons que les jeunes qui viennent de Strasbourg, d'Euroscola, apporteront un petit peu de ce message-là, d'abord dans leurs écoles, ensuite dans leur ville et ensuite dans leur pays. Quando olho para esta geração, sinto que será uma geração que vai lutar e que compreende que o seu futuro passa pelo futuro da Europa. Los jóvenes son el futuro de Europa. Y el futuro que estamos discutiendo de Europa lo tienen que hacer los jóvenes, porque la generación de sus padres y sus abuelos ya hicieron la paz. Ahora los jóvenes tienen que saber qué más quieren hacer como europeos, qué papel quieren que Europa juegue en el mundo. Y eso solo lo pueden contestar ellos. Os alunos aprenderam bem esta lição. A experiência não ficou trancada num baú de recordações e, para eles, a aventura europeia ainda mal começou. Por muito egoístas que muitas vezes sejamos, por muito pouco informados que muitas vezes sejamos, nós, quando queremos, podemos unir-nos e acreditar e fazer dessa fé, dessa crença, desse sonho, algo muito mais forte, muito mais prático. Acho que em Portugal há muita ideia de eurodeputados, não conta. Não, são eles que lutam pelos nossos interesses quando estão lá. São eles que puxam pelo nosso país. Se não forem eles a puxar pelo nosso país, está muita coisa perdida.
Vamos debater, vamos questionar, vamos continuar este debate e vamos levar isto a algum lado. Não vamos ficar aqui parados, mas vamos levar para os outros nos ouvirem também. O Euroscola é uma partilha de experiências, de saberes e de opiniões impossíveis de se reproduzirem dentro das 4 paredes de uma sala de aula. Hoje, o Grupo Trio Tinto já não tem dificuldades em entender a diversidade que está subjacente à identidade europeia. Depois desta experiência, quando falam da Europa, descobre-se em cada aluno um certo brilho nos olhos, uma esperança e uma garra invulgares que nos fazem acreditar que o futuro da União Europeia também passa por aqui.